Imagina viver em um deserto de notícias, sem qualquer informação sobre o que o prefeito e os vereadores da sua cidade estão fazendo de bom e de ruim. Achou estranho isso acontecer, principalmente em um período em que os brasileiros recebem uma enxurrada de notícias pelos mais diversos canais de comunicação? Acredite, isso ocorre mais do que se imagina, e os dados são alarmantes. Na maior parte dos municípios brasileiros, 62% do total, não existe veículo de imprensa para informar a população sobre o que ocorre na cidade. De acordo com o levantamento Atlas da Notícia, aproximadamente 37 milhões de pessoas vivem nessa situação. O norte e o nordeste do país são as regiões com maior proporção de falta de informação. O dado é ainda mais preocupante, pois 2020 é ano de eleições municipais. Afinal, a falta de informação pode comprometer o pleito de alguns municípios? A escassez de notícias ajuda no aumento das fake news? Na edição de hoje, os jornalistas Raíssen Abac e Carolina Ercolim conversam com o coordenador do Atlas da Notícia, Sérgio Lidke, e com o colunista do Estadão e professor da Faculdade de Comunicação da USP, Eugênio Butti. Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. O trabalho da imprensa e as eleições de 2020. Assuntos que estão umbilicalmente ligados aí por diversas razões que a gente vai abordar a partir de agora nessa conversa com o professor Eugênio Butti, colunista aqui do Estadão, professor da ECA, ex-presidente da Rádio Brás. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Tudo certo. Também por aqui o Sérgio Lidke, editor-chefe do Projeto Comprova, que é essa coalizão para checar boatos, sobre políticas públicas, formada por 24 veículos, incluindo o Estadão. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Comigo também aqui o Raíssen Abac. Bom, Sérgio, queria começar contigo sobre esse Atlas da Notícia, que é esse projeto de jornalismo de dados para traçar um mapa aí do universo de veículos de imprensa do Brasil, que trouxe essa constatação de que, em ano de eleições, 62% das cidades brasileiras são desertos de notícias, ou seja, não terão cobertura de jornalismo local. Queria saber o que mudou em relação a 2016 e o que esse dado representa num país onde o eleitor se informa muito, via redes sociais e WhatsApp. Eu acho que pelo mapa que nós fizemos do Atlas da Notícia, que já foi a terceira edição dessa pesquisa, uma pesquisa nacional, que tenta identificar os vazios de notícias locais, essas regiões que não dispõem de nenhuma mediação jornalística para o conteúdo local, para as informações locais, O que a gente detectou e que, de certa forma, não muda tanto o quadro das últimas duas edições, é que nós temos aí 6 em cada 10 municípios no Brasil sem nenhuma informação jornalística sobre o local, sobre o lugar onde eles vivem. E outros 2 desses 10, compondo 8, são lugares que dispõem de 1 ou no máximo 2 veículos jornalísticos que tratam da informação local onde essas pessoas vivem. Quando a gente olha para a população, não é tão forte, mas olhando para o número de municípios, aí o quadro começa a ficar um pouco mais sensível, principalmente porque, como você já disse, no ano que vem a gente tem as eleições municipais. A diferença para 2016 é que a desinformação, primeiro, não era um assunto tão recorrente, não era uma preocupação ainda tão grande como tem sido agora, e foi ampliado isso a partir da experiência que se teve no ano passado. Me preocupa muito porque a gente viu nas eleições do ano passado um equilíbrio
entre o tipo de desinformação que era produzida, às vezes de uma forma mais sofisticada, às vezes de uma forma mais simplificada. E nesse ano, acompanhando a desinformação em torno das políticas públicas do governo federal, o que me parece que há uma decisão pela simplificação, ou seja, produzir notícias, desculpe, eu não vou usar o termo notícias falsas, mas produzir desinformação ou boatos a partir de coisas muito singelas, assim, às vezes utilizando de uma pequena parte de verdade de uma informação para se construir toda uma narrativa que é enganosa ou que é falsa. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. Então está muito fácil se produzir desinformação. Eu digo que a desinformação que é mentira, ela é muito sexy, porque ela conta com toda a nossa capacidade de imaginação para as coisas, e a verdade não tem essa mesma característica, porque ela está sempre muito limitada pela veracidade dos fatos, né? Queria colocar o professor Butti na conversa agora. Professor, a partir desse retrato bem detalhado que trouxe o Sérgio aqui para a gente, se a gente considerar que a atividade jornalística custa dinheiro, né? Tem investimento, tem que se pagar por esse investimento, qual seria a saída, então, já que não dá para a gente imaginar, querer entrar aqui na iniciativa privada e exigir que alguém invista numa cidade, mas qual seria a saída para o eleitor, para o cidadão se defender ou se situar nesse deserto de notícias retratado pelo Sérgio? É muito difícil, Heisen. Eu aproveito para saudar todos vocês. Como o cidadão pode se virar, como ele pode se informar se não há uma redação ou 2 ou 3 redações profissionais da localidade em que ele vive, no município em que ele vive? É muito difícil. Nós precisamos ter em conta que as democracias se estruturaram a partir da atividade jornalística nos principais países democráticos que nós conhecemos. Eu estou falando de Europa, estou falando dos Estados Unidos. A imprensa local é, na verdade, o ponto inaugural da experiência da imprensa. A imprensa não nasce uma imprensa nacional. Nós conhecemos muito no Brasil os veículos nacionais. Hoje o jornal O Estado de São Paulo é um jornal de expressão nacional. A Folha de São Paulo é um jornal de expressão nacional. O Globo é um jornal de expressão nacional, embora o Globo seja carioca, embora a Folha e o Estadão sejam jornais paulistanos. Mas a experiência inaugural da imprensa começa pelas localidades, pelos municípios. É assim que nasce a democracia americana. E é muito impressionante que o Sérgio esteja conduzindo esse trabalho de mapear o que ele chama de desertos de notícia no Brasil, que é algo extremamente preocupante. É muito impressionante que isso esteja acontecendo no âmbito do Projor, que é uma instituição criada pelo Alberto Dines, um grande jornalista do Brasil e que sempre teve essa preocupação. Eu me lembro que o Alberto Dines criou um programa de imprensa local que ainda está com alguma atividade, e que ele chamava de a grande pequena imprensa, né? Porque é a grande imprensa da localidade, justamente com essa preocupação de estimular e de preparar as redações locais dos municípios para enfrentar os desafios tecnológicos e desafios de mercado. Ele queria capacitar essas redações. Pluralista, diversificada, que vai, nas horas certas, vai ter todas as fontes de informação e vai tomar as suas decisões bastante amparada pelas informações vindas de todos os lados. E eu me lembro que quando Warren Buffett, o grande empresário americano, resolveu investir na imprensa local nos Estados Unidos, o Alberto Dines foi até lá e o entrevistou
para o programa que ele mantinha na televisão, que era o Observatório da Imprensa. O Alberto Dini sempre teve essa preocupação e nós devemos escutá-lo agora também. Como o cidadão pode se virar? É difícil se não existem redações locais. Pucci, em relação à cobertura local, até dos grandes veículos de comunicação, né, que tentam reunir todas as informações, ou pelo menos elencar alguma prioridade na cobertura delas, na questão das eleições locais, esses veículos eles estão planejados para fazer uma cobertura tão focada, né, em determinadas regiões, em determinados distritos, para oferecer também essa informação? Como é que deve ser esse pensamento? É uma excelente questão. Nós estamos falando em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós estamos bem abastecidos, porque nós temos alguns dos melhores veículos, órgãos de imprensa e redações profissionais, em rádio, em site e mesmo a cobertura local das emissoras de televisão. Nas cidades onde não existe as redações profissionais, onde não existem equipes jornalísticas preparadas para verificar os fatos, verificar a veracidade, o cidadão fica desassistido. Nós precisamos levar em conta que a imprensa funcionando não assegura sozinha que a verdade irá prevalecer, mas ela contribui para um processo em que essa sociedade local, municipal, fica mais protegida contra a mentira, especialmente contra mentiras que venham do poder. Por que isso acontece? Porque os fatos são debatidos pela imprensa. Existe a cobertura, a apuração dos acontecimentos com rigor, às vezes com falha, mas existe também a pauta sobre a veracidade desses fatos. A sociedade discute esses assuntos e um cidadão que viu alguma coisa que outros não viram, vem e se manifesta e outro vai contestar, tudo isso contribui para que aquela sociedade fique mais protegida contra a mentira. O PT e a Haddad prega isso para seu filho, ó. Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó, para combater a homofobia. Isso faz parte do kit gay, ó. Invenção de Haddad. Quando não há essa cobertura, essa sociedade fica mais vulnerável. Ela pode se tornar refém de um esquema de propaganda que seja tecnicamente eficiente, que tenha dinheiro e a sociedade não tem instrumentos para se proteger e para checar. Essa que é a preocupação. Eu acho que interessante também, olhando aqui os dados do Atlas, Sérgio, é ver que pelo menos boa parte, né, na verdade, dos municípios que estão reféns, aí, órfãos, são estados das regiões norte e nordeste, né? 73% nordeste, 71% norte. O maior estado aqui é Tocantins, com 89%, né? Que tem a maior proporção aí de desertos. Como é que essa cobertura também influencia nesse projeto, né, dos políticos se debruçando sobre uma região que não tem muita informação, a não ser as que chegam, né, pelos grupos de WhatsApp e Twitter, enfim, ou pelos próprios candidatos? Os vazios desses desertos, eles não são necessariamente uma realidade só das regiões mais distantes dos grandes centros, né? Minas Gerais, por exemplo, tem 70% dos seus municípios sem nenhuma cobertura de jornalismo local. Se a gente for pensar uma cidade como São Paulo, a gente já falava isso, nós estamos bem supridos de informação local, mas existem lugares, existem vazios também em cidades como São Paulo, né? Nas periferias, várias delas não são servidas, não existe ali algum tipo de informação mediada por uma cobertura jornalística, né? É bom deixar claro, os vazios não são uma novidade, a novidade é que a gente tem mais informação circulando pelas redes sociais e essa informação nem sempre ela é checada, nem sempre ela passou pela mediação de algum veículo jornalístico, né? Se a gente olhar para as eleições do ano passado,
em outubro do ano passado, nós tínhamos 127 milhões de brasileiros com acesso e utilizaram efetivamente o Facebook, 120 milhões utilizaram o WhatsApp e só 115 milhões foram às urnas. Professor Butti, tudo isso que a gente está ouvindo aqui está ocorrendo num momento de polarização. Se por um lado a gente tem lá o deserto, tem um contexto de polarização em que tudo ganha contornos graves, né? Quando o próprio governo vem e acha que a imprensa boa é aquela que o apoia, a imprensa que não apoia é ruim. Ele consegue enxergar inimigos dessa forma. A gente sai como disso aí? Ou vai se aprofundar cada vez mais até encontrar uma saída? Quando existem setores conflagrados que não admitem trocar ideias entre si, é muito difícil que a sociedade produza um entendimento frutífero e criativo. A democracia parte da ideia, ela parte de uma premissa segundo a qual, em debate aberto, as pessoas em conjunto acharão soluções melhores do que aquelas que elas imaginam isoladamente. Basicamente, 10 cabeças pensam melhor do que uma sozinha. Quando existe a polarização, isso não acontece. As energias são voltadas para eliminar o outro argumento, para silenciar a outra parte, para excluir do debate e da decisão aqueles que não concordam comigo. Então, isso é um território muito fértil para a propagação de fake news, que é o que nós estamos vendo, para a propagação de desinformação e de propaganda sem base nos fatos. Sociedades sob a polarização ficam mais frágeis em relação às defesas dos seus direitos e do seu próprio futuro. Atenção, a imprensa não é sozinha a garantia de que a verdade vai prevalecer. Isso é uma ilusão, não é isso. Mas onde existe imprensa, a sociedade está mais protegida contra a mentira. É disso que se trata. E aí, quando o governo também ajuda a promover ataques, né, contra veículos de imprensa, isso não ajuda muito, né, nesse cenário que você... Não, é claro, porque nós estamos num cenário complicado. O governo federal, infelizmente, eu não torço para que isso aconteça e não vibro quando isso aconteça. Sempre que a gente critica o governo federal, é preciso esclarecer esse ponto. Eu gostaria que o governo federal funcionasse melhor e fosse mais sóbrio e mais elevado, mas, infelizmente, a sequência de ataques que autoridades do governo federal vêm disparando contra a imprensa prejudicam muito a situação. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de Quando alguém aparece falando que precisa de um AI-5, como algumas autoridades já declararam, fica difícil, porque fica a impressão de que a democracia é uma coisa que atrapalha, que a liberdade é uma coisa que atrapalha, que a imprensa é um fator de perturbação da ordem pública. E é o contrário. Na democracia, a liberdade fortalece a decisão da sociedade. Na democracia, a imprensa fortalece exatamente porque veicula discordâncias. E isso aumenta a participação do público e isso gera clareza sobre o que está sendo discutido. Quando o governo entende que a imprensa é origem de problema e não de solução, e dedica o seu tempo a ficar desqualificando órgãos de imprensa, é mais uma razão para que as pessoas deixem de acreditar na imprensa. É mais uma razão para que as pessoas não acreditem mais em financiar a imprensa. E o Heisen tinha acabado de dizer, a imprensa custa dinheiro. Isso tudo
piora a situação. É uma pena. Eu gostaria que o governo mudasse de perspectiva e entendesse que a imprensa é essencial e que a liberdade é essencial e que a democracia é essencial. Muito bem, esse é o professor Eugênio Butti conversando conosco aqui. Também agradeço a participação do Sérgio Lidke, editor-chefe do Comprova, coordenador do Atlas da Notícia. A gente que abordou aqui esse tema sobre os desertos de notícias e como é importante a gente olhar para esse assunto, especialmente pensando nas eleições do ano que vem. Muito obrigada aos dois por participar aqui dessa conversa, viu? Bom 2020 para todos vocês. Foi uma alegria falar aqui, embora o problema seja triste, mas é a discussão aberta dos problemas tristes que melhora a nossa sociedade. Com certeza. Obrigada, Sérgio. Perfeito. Obrigado a vocês. Obrigado. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, entrevista de Carolina Ercolim e Raíssen Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.